Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Sopa de Pedras. Legal ter a audiência de vocês. É isso aí, pessoal. Se vocês estão gostando do vídeo, se vocês estão gostando dos programas, não deixe de comentar, porque todo comentário que vocês fazem, as perguntas que vocês fazem, a gente procura estudar o assunto e responder para vocês. Se vocês gostam do tema, vocês compartilham com seus amigos, curtem, comentam e também pode sugerir para a gente novos temas também, né? Inclusive, o tema de hoje, ele foi escolhido por vocês. A gente fez uma enquete, colocou essa enquete ontem, e aí o tema que foi mais votado é o que a gente vai falar. E o tema hoje é oração. Por que a gente tem que orar? Para que tem que orar? Que assunto difícil, né? Quando a gente fala em oração, a gente sempre se depara com aqueles textos da Bíblia que fala assim, ó, se você pedir, você vai receber, mas a gente pede e não recebe. Para que tem que fazer oração? Será que nós vamos mudar a mente de Deus? Será que nós temos uma poção mágica e aí nós vamos orar e aí não deu certo, a gente ora de novo, e quanto mais oração e mais oração e mais oração, aí Deus lá no céu fala assim, esse rapaz é esforçado, ele está dedicado, vou fazer alguma Atingiu coisa a cota de oração, isso, né? Então se ele atingiu ficar 3 horas orando... Foi crescendo, isso. Foi aumentando o like, né, que vai enchendo. Aquela barrinha... Ou se alguém está doente, aí a gente fala assim, vamos fazer uma corrente de oração mundial. Quanto mais pessoas orando, mais poder. Mais poder. E aí se acontece alguma coisa e a pessoa não é curada, se a pessoa não é curada, a gente fala assim, faltou fé, o pessoal não se uniu, ou então faltou gente. Se a corrente tivesse sido maior, de repente alguém quebrou ouvido. Alguém quebrou a corrente, alguém que era para levantar às 3h15 da madrugada não levantou, esqueceu. Ou alguém que orou ali está com dízimo atrasado, comeu alguma coisa que não pode, se veste mal, e aquela pessoa quebrou-se. Né? Pessoal, o que estamos falando é muito sério, porque é isso que nós acreditamos no meio cristão, certo? A gente acredita realmente que quanto mais a gente ora e quanto maior quantidade de pessoas orando, mais possibilidade de Deus responder. Vamos falar sobre isso? Qual é o propósito da oração? Tem um jargão que as pessoas utilizam. Mais oração, mais poder. Mais poder. Menos oração, menos poder. E nenhuma oração, sem poder. Nenhum poder. Então, para que serve a oração? O mestre da oração, os discípulos chegaram e falou para ele assim, ensina-nos a orar. O mestre da oração disse assim, um relato de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Aí você me pergunta ainda, para que serve a oração? Por que ele passou a noite toda em oração? O que ele fez depois? Fala do dia seguinte. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Ou seja, Jesus estava numa situação difícil, onde ele tinha que tomar umas decisões que impactariam a vida dele para sempre, né? O evangelho para sempre. Ele teria que escolher 12 pessoas e ele, então, passou a noite toda em oração, em comunhão com Deus, para tomar essas decisões difíceis, conforme Lucas 12, 6, versículo 12 e 13. Então percebem que um dos motivos da oração que esse texto nos entrega é comunhão com Deus para obter sabedoria de Deus, para ficar alinhados com Deus e descobrir qual é a vontade de Deus. Porque Jesus poderia ter falado assim, Senhor, me mostra 12 nomes, me revela 12 nomes, mas Jesus não pediu 12 nomes. Jesus esteve ali para ter sabedoria e entender qual é a vontade de Deus. E entendendo a vontade de Deus, ele podia continuar em frente. Então nós podemos dizer que um dos objetivos da oração é buscar sabedoria de Deus. Mas essa sabedoria que Deus nos dá, por que algumas pessoas conseguem e outras não conseguem? Ou seja, como que essa sabedoria é introduzida dentro da gente? Entende a pergunta? Não, eu entendi. O que você quer dizer é o seguinte, olha, se a gente ora para receber sabedoria, porque nem todo mundo que ora recebe sabedoria, é isso? Ou a quantidade de tempo que a pessoa precisa passar orando. Por que Jesus não fez uma simples oração de 15, 20, 30 minutos e ele teve que passar ali a noite toda em oração para tomar essa decisão? Por que ele não fez uma oração? Senhor, me ajude a escolher 12 pessoas. Eu achei interessante que você falou, por que ele teve, na verdade ele não teve que passar a noite toda, ele escolheu passar a noite toda em oração, em comunhão com o Pai. Ele tinha prazer, deleite em estar em comunhão, em oração com quem ele gosta, que é o Pai dele, que era Deus. Né? E a gente deveria ter esse deleite. É interessante, quantas vezes, se a gente for parar para pensar, qual foi a última vez que a gente passou a noite toda acordado por algum motivo, né? Talvez jogando, vendo quando algum nasceu filme, o filho. Quando nasceu o filho.
Mas será que a gente tem tirado tempo? Eu não estou falando de ser uma noite inteira, mas quanto tempo a gente tem dedicado para comunhão, comungar com Deus mesmo? O que eu percebo na vida de oração de Cristo, não só nesse texto que você leu, mas em outros, tem Lucas 5,16, que fala que ele frequentemente se retirava para lugares desertos, sem ninguém, e orava, né? É que no ministério de Cristo, a oração era um ponto fundamental e ele tinha prazer nisso, porque ele sabia que ele precisava, assim, não porque era uma obrigação dele, mas que esses momentos de oração davam a ele esclarecimento, davam a ele orientação divina para que ele tomasse o caminho certo, fizesse as escolhas certas, andasse no caminho correto. Então ele sentia que ele precisava estar constantemente orando em comunhão com Deus, porque ele queria ter a instrução correta dentro desse ministério que era tão importante. Uma coisa que é muito importante a gente entender é que Jesus orava dentro dessa ideia de se separar da multidão, de ficar sozinho com Deus, justamente para ter esse estreitamento de comunhão, de relacionamento, criar essa intimidade com Deus. Então é muito mais do que você entrar no seu quarto, olhar e falar assim, me dá essa resposta, e ficar repetindo essa mesma frase, me dá essa resposta, me dá essa resposta, me dá essa resposta, esperando que venha algum sonho, alguma visão, e que te mostre aquilo que você quer saber. É muito mais uma questão de você buscar ter essa intimidade com Deus, alinhar a sua vontade com a vontade de Deus e conseguir receber dele a orientação, não só para aquilo que você está pedindo, mas para muitas outras coisas. Falou, Alexandre? É embasado, dá para assim, embasado em Mateus capítulo... Alexandre? Nossa! Você falou? Alexandre. Então, peraí. Alexandre o Grande. Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Isso que você falou, Xande, é interessante porque é embasado em Mateus capítulo 6. O próprio Cristo, ele falando sobre a oração, você falou de não ser algo momentâneo nem ser repetitivo. E ele está aqui ensinando, de fato, como orar, em Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Então, tudo bem, entrar no quarto, igual você falou. Mas não é para você chegar lá e pedir uma coisa pontual, né? Fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Mas assim, uma coisa que o Clay está falando, que eu achei interessante, é que quando a gente faz oração, a gente tem consciência que a gente está na presença de Deus. Isso é importante para quando você está fazendo oração, porque você está na presença de Deus e tem alguém que está te ouvindo, e você não é um coitadinho, uma vítima. Você está na presença do Rei do Universo e você pode abrir o seu coração. E você não precisa ser passivo numa situação, numa vítima, um coitadinho, como eu já disse, mas sim você tem a quem abrir o seu coração para te ouvir. Aí eu ia fazer um gancho para você, Gabriel, de um texto de Ellen White que ela fala sobre isso. Né? Então faz. Não, mas você gosta do texto, você gosta bastante. Sim, mas o gancho é agora, então? Agora? Esse é o gancho. A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus a quem somos. Ou seja, o objetivo não é informar a Deus, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. Não só receber a Deus, mas também as respostas que Ele tem para nós. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Então, quando nós oramos, estamos tendo um momento com Deus, e esse momento com Deus nos ajuda a entender quem Ele é, qual é a sua vontade e, portanto, qual é as respostas possíveis que Ele pode ter para a minha vida. Uma coisa legal disso aí, porque assim, eu discordo de um certo pensamento que algumas pessoas têm, eu nem sei se vocês têm esse pensamento também, mas a ideia de que a oração é você chegar para Deus e abrir o seu coração, mas de uma forma assim, em que você conta os detalhes do seu dia para ele. É como se você sentasse em um sofá de terapia e você começasse a relatar o seu dia para Deus. Como se isso fosse fazer diferença para que você criasse intimidade com ele. Mas, na verdade, não é assim que funciona. Deus sabe de tudo. Então, eu acho que quando a gente entra numa condição de oração e busca avaliar aquilo que a gente fez ao longo do dia, é mais uma questão da gente se conhecer. Didática. Que assim, por exemplo, eu chego e falo assim, poxa, Senhor, hoje eu joguei bola e hoje eu fiz uma coisa errada porque eu xinguei o outro cara, não era pra eu ter xingado. Então, você usa aquele momento de oração para fazer uma autorreflexão a respeito daquilo que você fez de errado e aquilo que você quer mudar, até para que Mas essa autorreflexão, dê um testemunho melhor. Essa autorreflexão que você está fazendo para Deus, você poderia estar fazendo para qualquer pessoa que também surtiria um efeito. Mas a hora que você faz para Deus, você está se reconhecendo como alguém
que depende de Deus, está falando, olha, Senhor, eu sei quem tu és, você reconhece a grandeza de Deus, reconhece o amor de Deus, e isso é uma motivação muito grande para que você mude, né? A hora que você fala com algum amigo seu, poxa, eu tenho que mudar e tal, é diferente da hora que você chega para Deus, o Criador do universo, que te ama e que quer que você seja usado por Ele para salvar outras pessoas. Quando você está diante desse ser, e você reconhece, e o primeiro passo da oração é esse, é você reconhecer com quem você está falando, não do ponto de vista de ficar com medo, mas de você entender que é um ser todo-poderoso, que tem um amor absurdo por você, e Ele quer o melhor para sua vida e Ele quer te usar. Então, essa consciência de quem é Deus diante da oração faz com que você seja estimulado, seja motivado a mudar aquilo que tem que ser mudado na sua vida. Então, você revela para Deus, mas na verdade você está revelando para si mesmo, porque Deus não precisa descobrir nada. Você que muitas vezes tem que refletir aquilo que você fez. Deus já sabe. Outro ponto interessante sobre a oração, que tudo bem também você pedir sobre as suas necessidades. Que a gente está falando muito sobre a questão de ligação, em sintonia com Deus, entender a vontade dele. Mas se você tiver necessidades, dores, problemas, tudo bem você pedir para ele. Jesus fez isso no jardim do Getsemane. Ele falou assim, Senhor, passa de mim esse cálice. Está vindo um negócio difícil aí e eu não queria passar por isso. Por favor, tira. Mas que seja feita que faça a sua vontade. Jesus pediu o que ele precisava, o que ele achava que era melhor para ele, mas ele entendia que o fato de ele pedir o que achava melhor para ele não significava que essa seria o objetivo da oração. O objetivo da oração era apenas comentar o que ele achava melhor, mas estar disposto a receber o que Deus achava melhor. E aí fica uma pergunta para vocês, que eu já ouvi algumas vezes, nisso que o Gabriel falou. Se no final das contas a vontade de Deus é que vai ser feita, se você termina a oração, você pede um monte de coisa e termina falando, mas seja feita a sua vontade, o que você orou então? Alguém já me fez essa pergunta. Se no final das contas é a vontade de Deus que vai ser feita, por que eu estou pedindo as coisas para ele? Essa é uma das perguntas mais feitas sobre esse assunto. É uma pergunta... Fala aí, Xande. Então vamos passar então para o próximo. No próximo episódio, não perca. Eu penso o seguinte, vou falar que eu penso porque a Bíblia dá evidência disso, né? Muitas vezes Deus só faz alguma coisa por você que Ele quer fazer se você pedir. Então, se você pegar os milagres de Jesus, praticamente todos os milagres que Ele fez, com raríssimas exceções, mas praticamente todos os milagres alguém chegou para Ele e pediu. Agora, sim, você acha que as pessoas que não pediram, Cristo não queria fazer um milagre na vida delas? Não, Ele queria, mas Ele não fez porque elas não pediram. Então, muitas vezes, bênçãos que a gente quer receber, a gente só recebe depois que a gente pede. E Deus, Ele quer nos dar muitas bênçãos, mas Ele só dá depois que a gente pede. Por quê isso? Quando Ele nos dá uma bênção que a gente pediu, Ele está estimulando na gente um sentimento de confiança, de gratidão, de reconhecer que Ele é o doador das bênçãos. Então, se a gente recebesse alguma coisa sem pedir, a gente talvez não fizesse esse exame de falar, nossa, foi Deus quem me deu isso. Ele me ama. Eu posso confiar nele, ele fez isso por mim. Então, essa ligação com Deus se estreita quando você reconhece que foi ele que te deu. Você só reconhece quando você pede e ele te dá. Isso é ser fé. É uma forma de estreitar relacionamentos. Então, eu pedi, recebi, e agora eu tenho consciência que eu recebi porque eu pedi para Deus. A função da oração atendida, quando a gente pede, é a gente aprender a confiar nele. É mais do que estreitar a relação. Eu acho que estreitar a relação é a primeira parte que a gente falou. É quando você recebe orientação dele, quando você faz uma análise da sua vida. Isso aí é para estreitar a relação. Agora, quando você pede e recebe, é para aumentar a confiança. Aquele leproso chega na frente de Jesus e Jesus pergunta, o que você quer? Tava na cara o que ele precisava, né? Mas Jesus pergunta. E lhe dá a oportunidade de exercer fé, de confiar, de acreditar e ter certeza que Jesus responde à oração. Mas e quando a gente pede em oração e ela não é atendida? O meu pedido não é atendido. E aí? Peraí. Aí você... Peraí, Cleiton. Já aproveita. Então nós entendemos que a nossa confiança para com Deus aumenta conforme ela vai sendo respondida. A minha oração é respondida e a minha confiança para Ele vai acrescendo. Agora, se deu uma confiança para Ele. Deu uma derrapadinha no começo, mas aí você alinhou o carro de novo. Mas aí confiança para Ele. Aí o carro rodou, para com ele. Bom, então nós entendemos que a minha confiança para com Deus, ela vai aumentando conforme eu vou tendo orações respondidas. Meus pedidos são respondidos e eu aumento minha confiança.
Mas, e quando eu peço alguma coisa em oração e eu não recebo? E aí? Eu tenho que ficar pedindo, tenho que insistir, orar 2, 3 de madrugada, 20 vezes no dia? Eu devo convencer a Deus? Será que eu tenho que importunar ele até ele mudar de ideia, mudar a mente dele? No próximo episódio, a resposta para isso. Vocês conseguem aguentar uma semana sem a gente? Então a gente se vê no próximo episódio. Vamos dar um tchau aí, né? No próximo Até mais episódio. No próximo episódio. Até mais, pessoal. Curte aí embaixo, compartilha com o pessoal e comenta. Continua no próximo episódio.